Olha, a inteligência artificial está mudando completamente o jeito que a gente escreve código, mas essa revolução, vamos combinar, muitas vezes vem com uma dose de caos. Mas e se desse para transformar a nossa assistente de IA, que às vezes parece um parceiro criativo meio imprevisível, em um engenheiro super disciplinado? É exatamente essa a promessa do OpenSpecs: trazer ordem e previsibilidade para a programação com IA. Quem já usou uma IA para programar com certeza conhece essa sensação. A pessoa está lá, numa conversa longa, parece que está tudo indo bem, e de repente, do nada a IA esquece tudo que foi dito, gera um código que não tem nada a ver e pronto, lá se vai o trabalho todo de volta para a estaca zero. Essa imprevisibilidade é hoje o grande obstáculo para uma colaboração que seja realmente eficiente. E este slide aqui mostra o antes e depois de um jeito perfeito, né? Na esquerda, o cenário que a gente conhece, contexto que se perde no chat, prompts meio vagos e a gente fica torcendo pelo melhor, o que quase sempre acaba em retrabalho. Já na direita, a gente vê a filosofia do OpenSpec em ação. A intenção é travada numa especificação bem clara. E o resultado? Saídas previsíveis, alinhadas com o que a gente realmente queria construir desde o início. Então, qual que é o nosso roteiro para desvendar o OpenSpec? Primeiro, vamos mergulhar no dilema que ele se propõe a resolver. Depois, a gente vai ver a solução elegante dele, que funciona como uma planta baixa para software. Em seguida, vamos detalhar o fluxo de trabalho passo a passo, comparar com outras ferramentas e, claro, no final mostrar como é fácil começar a usar. Vamos começar indo direto ao ponto, ao coração do problema. A grande força desses modelos de linguagem é a criatividade deles. Só que, em desenvolvimento de software, criatividade sem um pingo de controle pode virar um caos. O desafio, então, é esse: como é que a gente aproveita todo o poder da IA sem acabar sendo vítima da aleatoriedade dela? A solução que o OpenSpec traz para a mesa é o desenvolvimento orientado por especificações. E a melhor analogia para entender isso é a da construção civil. Pensa assim, ninguém em sã consciência começa a construir uma casa sem ter uma planta baixa detalhada, certo? A ideia aqui é exatamente a mesma. Antes de uma única linha de código ser escrita pela IA, o humano e a máquina precisam concordar sobre o plano. Ok, então se o desenvolvimento por especificações é a filosofia, o OpenSpec é a ferramenta que faz a coisa acontecer. Ele cria esse espaço estruturado onde essas plantas baixas de software são definidas, revisadas e aprovadas, garantindo que, no final das contas, a IA construa exatamente aquilo que foi planejado. E o que é genial na filosofia do OpenSpec é que ela é super prática. Ele foi feito para ser leve, sem complicação, sem precisar de chave de API nem nada. E o ponto mais importante para mim é que ele é Brownfield First, ou seja, ele foi pensado para o mundo real, onde a maioria dos desenvolvedores trabalha modificando projetos que já existem e não começando tudo do zero. E a arquitetura por trás dessa ideia é de uma simplicidade genial. Pensa só em duas pastas. A primeira, a Specs, é a fonte da verdade, ou seja, ela descreve como o sistema funciona agora. A segunda, a Changes, é onde a mágica acontece. Cada ideia nova, cada alteração vive na sua própria subpasta, bem isolada, até ser aprovada. Essa separação é a chave para manter a organização e o controle. Beleza, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada no fluxo de trabalho do OpenSpec, um processo de 4 passos bem definidos que transforma uma simples ideia em código implementado e, de quebra, documentado. Tudo começa com a IA jogando um rascunho de uma proposta na mesa. Aí vem o passo mais importante, a revisão. É aqui que o desenvolvedor entra, colaborando com a IA, refinando o plano até ele ficar perfeito. Com o plano aprovado, aí sim, a IA ganha luz verde para implementar o código. E por fim, a mudança é integrada e a fonte da verdade é atualizada automaticamente. É um ciclo completo e bem redondinho. E se a gente abrir o capô de uma proposta de mudança, vemos que ela é incrivelmente organizada. Tem um arquivo explicando o porquê da mudança, outro com um checklist de tarefas e até um opcional para decisões de design mais pesadas. Mas o coração de tudo é a pastinha Specs ali dentro, com os deltas, que são literalmente as adições ou alterações exatas que vão ser feitas na documentação principal. É o plano de ação no detalhe. Agora, uma das coisas mais bacanas do OpenSpec é que ele não obriga ninguém a jogar fora as ferramentas que já usa e gosta. Muito pelo contrário. Ele foi projetado para se integrar de forma perfeita ao ambiente de trabalho. Vamos ver como isso funciona e o que o torna único quando comparado com outras soluções por aí. E essa integração é muito fluida. Como dá para ver aqui, as ferramentas mais populares do mercado já têm suporte nativo.
Com um comando simples, como /openspec.proposal, direto na janela de chat, todo o fluxo de trabalho é acionado. Não precisa nem sair da tela de programação, é agilidade pura. Ah, mas e se a minha ferramenta preferida não está nessa lista? Tranquilo. O OpenSpec tem uma carta na manga para isso, um arquivo chamado agents.md. Ele funciona como um tipo de manual de instruções universal, permitindo que praticamente qualquer assistente de IA consiga entender e seguir o fluxo de trabalho do OpenSpec. E quando a gente coloca o OpenSpec lado a lado com outras abordagens como o Spec Kit, a diferença fica bem nítida. O Spec Kit é ótimo para começar um projeto do zero no campo verde. Mas o OpenSpec brilha mesmo é na realidade da maioria das pessoas, modificar sistemas complexos que já existem. Aquela arquitetura de duas pastas que a gente viu é o que o torna tão poderoso para isso. E se a gente comparar com o KiruDev, por exemplo, a grande sacada do OpenSpec é a organização centralizada. Em vez de ter pedacinhos de uma mudança espalhados por vários lugares, o OpenSpec agrupa tudo, a proposta, as tarefas, as especificações, numa única pasta. Isso torna o rastreamento do histórico de uma funcionalidade algo muito mais simples e lógico. Ok, então para quem curtiu a ideia e já quer testar, vamos para a parte prática. A melhor notícia é que começar a usar o OpenSpec é um processo surpreendentemente rápido e fácil. São só 4 passinhos. Primeiro, instala-se a ferramenta de linha de comando. Depois, é só entrar na pasta do projeto e rodar OpenSpec Init. Um guia interativo vai ajudar a configurar os assistentes de IA preferidos. E pronto! A partir daí, já dá para pedir para a IA criar a primeira proposta no formato OpenSpec. Simples assim. Então, resumindo a ópera, o que se ganha adotando o OpenSpec? A gente ganha previsibilidade, porque prompts vagos viram planos de ação concretos, ganhamos eficiência com muito menos retrabalho, ganhamos uma documentação viva que nunca, jamais fica desatualizada e, por fim, ganhamos flexibilidade, porque ele funciona com as ferramentas que as equipes já conhecem e gostam. Isso tudo, no fim das contas, nos leva a uma reflexão maior, né? Conforme a IA evolui de uma simples assistente para uma verdadeira colaboradora, será que métodos como esse, o desenvolvimento orientado por especificações, vão se tornar o novo padrão? Talvez o futuro da programação não seja só sobre ter IAs mais inteligentes, mas sobre como nós, os humanos, aprendemos a trabalhar com elas de forma mais inteligente e disciplinada. Fica aí o pensamento.